Olá, muito boa tarde. É já no dia 20 deste mês que a iniciativa Praça Central, promovida pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, se realiza na cidade de Almada. A difícil arte da amizade social. Como é importante sonhar juntos é o tema que desta vez enquadra a reflexão, inspirando-se na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. João Cordovil e Maria do Rosário e Lupi Belo integram o grupo Dinamizador. Estão hoje aqui entre nós para nos falar desta nova edição da Praça Central. Obrigado, boa tarde por estarem aqui entre nós, no programa Eclésia. João Cordovil... Já aqui conversamos também sobre outras edições da Praça Central. Desta vez ela vai à margem sul do Tejo, está em Almada e traz-nos esta proposta da difícil arte da amizade social. Como é que surge este tema e porquê é que acharam oportuno esta temática para esta Praça Central? Bom, eu acho que a encíclica do Papa Fratelli Tutti é incontornável neste momento. Não só para os católicos e para os cristãos, mas para todos os homens de boa vontade. Quer dizer, penso que nós, se quisermos pensar numa sociedade mais humana, mais justa, mais virada para as pessoas, só temos como solução conhecer os outros todos como nossos irmãos. E daí ter saído esta ideia. Para nós, católicos, temos um pai comum, somos todos irmãos, é mais fácil perceber isto, mas para os outros também é. E daí, quando propusemos esta ideia no Conselho Nacional, foi aceito logo e pensou-se apenas quais eram as formas de desenvolver a ideia, mas foi assim que ela surgiu. Maria do Rosário, o que é esta Praça Central? Pois é, exatamente tentar dar um passo na direção daquilo que o João acabou de dizer, não é? Ou seja, responder a este desafio que o Papa faz de nos juntarmos para, em conjunto, tomarmos maior consciência de que há um aspecto comum que nos identifica, que é a nossa origem, é esta filiação, o virmos todos deste Pai, que é Deus, e que, por isso nos coloca imediatamente numa posição que deve ser colaborativa, não é? Que deve ser de entreajuda, porque, no fundo, nenhum de nós vive sozinho, não é possível viver sozinho, não é? Portanto, isto é um momento de tomada de consciência de que precisamos uns dos outros e de que na raiz dessa necessidade está esta origem comum. Portanto, é um tentar ir em direção a uma posição que seja de diálogo, o qual, segundo o próprio Papa, é uma forma de buscar a verdade. Portanto, buscar a verdade de cada um de nós e do mundo em que habitamos. É promovido pela Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos e este é um encontro que junta crentes das mais diversas identidades de movimentos laicais na Igreja e há aqui uma virtude, não é? Também de congregar, de partilhar e de pôr todos nas suas diferenças a discutir um tema comum, mas também acaba por ser uma forma de partilha e de conhecimento mútuo. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui há uma grande preocupação que nos move, que é que seja visível a unidade da Igreja, não é? E a Igreja é una na sua diversidade. E essa é também a sua riqueza. Portanto, na constituição do programa, não é? No trabalho que fizemos, tivemos sempre muito esta preocupação de dar espaço a todos os diversos carismas, as diversas sensibilidades, para que toda a gente perceba que é nesta polifonia, não é? Neste conjunto diverso de vozes que se encontra a coisa mais preciosa, que é aquilo que nos une a todos e que é muitíssimo mais rico e muitíssimo maior do que as eventuais diferenças. E, portanto, há realmente uma grande diversidade de movimentos, de associações, de obras, etc. João, é necessário estimular também este encontro. Ele acontece na Praça Central, mas se calhar havia de até acontecer mais vezes. Há muito caminho de igreja, tantas vezes feito dentro dos muros de cada movimento, de cada pertença, não é? E às vezes com pouca sensibilidade para o caminho que vai ao lado, para aquele que caminha ao lado. E a Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos tenta fazer diferente um pouco. Sim, esse é um dos grandes objetivos da existência da Conferência, e foi por isso que a Comissão Permanente dos Bispos entendeu que era interessante haver uma associação como esta, porque, de facto, enfim, não é novidade nenhuma, já o São Paulo dizia, os carismas existem, cada um tem o seu carisma e todos eles nos encaminham para a missão comum. A dificuldade às vezes é que nós somos humanos e achamos que a nossa casinha é mais direta do que a casinha do vizinho.
E portanto, uma das nossas missões é exatamente promover esta união, este diálogo entre os vários movimentos, para que todos eles reconheçam que há um trabalho conjunto a fazer. E o trabalho é simplesmente estabelecer a justiça, o reino da justiça, da paz, do amor. E, portanto, essa é uma das missões da CNAL. Daí também deriva um bocadinho a ideia de termos mudado o nome do encontro, já falámos nisto há 2 anos, mas não é demais referir, passar a chamar-se Praça Central, porque se nós pensarmos nas nossas cidades, na Praça Central as pessoas juntam-se para conversar umas com as outras, para estarem assim. E a ideia é exatamente isso que pretendemos. É um sítio em que podemos dialogar, não apenas entre católicos, não apenas sequer entre crentes, mas aberto a todos os homens de boa vontade, todos os homens e mulheres de boa vontade que queiram estar connosco e que queiram ouvir. Porque, de facto, ouvir e falar, não é só ouvir, porque, de facto, é deste diálogo de gente apostada em criar um mundo melhor que ele pode surgir, e, portanto, é daí que surge esta missão também nossa. Maria do Rosário, o que é que vai acontecer neste dia 20 em Almada, num auditório muito conhecido da Academia Almadense? O que é que vai acontecer? O programa é constituído mais ou menos por linhas essenciais? Então, talvez possamos dizer assim em termos simples que o programa tem 3 grandes partes, porque tem a parte da manhã e a parte da tarde. E na parte da manhã, digamos que é a parte mais VIP, em que vamos ter os convidados, enfim, internacionais e também nacionais, de mais peso, num certo sentido, começando logo com a presença de, não sabemos se virtual, do Cardeal O'Malley, arcebispo de Boston, e depois com a intervenção de um médico, o Dr. Luís Parente Martins, e de um debate também com a atual Presidente da Cáritas, Rita Valadas, com a Rita Sacramento Monteiro, que está dentro daquela associação que é a Economia de Francisco, e com o Manuel Carvalho da Silva, ou seja, vai ser um momento para o enquadramento do grande tema que nos traz ali, esta questão da amizade social, e um início de debate partindo dos pontos fundamentais que estão em questão. E a parte da tarde, digamos que são uma espécie de workshops, são sessões. Primeiro, uma primeira sessão, uma primeira parte em que cada uma das sessões terá só 3 intervenientes, e uma segunda metade da tarde em que já serão aquilo que nós chamamos o 7x7, porque vão ser grupos divididos por 7 pessoas que falarão cada uma só 7 minutos. Portanto, numa lógica mais dinâmica, em que também haverá mais presença de gente jovem, não só, mas também. E portanto, será a tentativa nossa é de criar várias modalidades que permitam realmente uma conversa franca, ouvir as várias dimensões e ir nesta tal direção de busca da verdade através da conversa. Só talvez valha a pena acrescentar, mas o João talvez possa explicar melhor, que dividimos sempre a tarde em 4 grandes blocos, ou seja, o bloco da cidadania, o bloco do diálogo, o bloco da, ajuda-me João, da cultura e da política. Exatamente, são estes 4 temas. Eu queria pegar precisamente nestes temas e já para o João. Cidadania, política, cultura e diálogo acaba por ser linhas muito interpeladoras para quem está no mundo com intenções de o transformar, e penso que isso encaixa em cada um dos crentes e dos católicos, não é? E como tal, estas são áreas específicas que reclamam também elas uma presença ativa e assumida dos cristãos. Enfim, a Fratelli Tutti é imensa, podíamos pegar em várias coisas, mas de facto, em diálogo com todo o Conselho Nacional, acabámos por concluir que estas seriam talvez as mais prementes mexer. E no fundo, o que é que, enfim, eu recordo, por exemplo, quando estávamos a falar com a empresa que de alguma forma está a fazer a comunicação da Praça Central, que associaram a palavra política à palavra poder. E nós dissemos, não é poder, é serviço. Esta pequena nuance, que não é assim tão pequena quanto isso, é aquilo que queremos que seja transmitido, é que cada vez sentimos um bocadinho um divórcio entre as pessoas e a política, um bocadinho naquela ideia de que este fulano está na política para ganhar mais ou não. Não é isso. A nossa missão na política é servir. O Papa diz que a maior das caridades é a política. Portanto,
É esta mensagem que é preciso as pessoas interiorizarem e viverem. Estar ao serviço. Estar ao serviço na política, estar ao serviço como cidadão, não é preciso estar envolvido na política, mas como cidadão também fazer a mesma coisa. A cultura é um meio extraordinário de fomentar o diálogo, de fomentar a amizade social, portanto é preciso também perceber que por aí vamos. Bom, e obviamente o diálogo é a raiz de toda esta coisa, sem diálogo não há como caminhar para aqui. E muitas vezes nós entendemos o diálogo como dois monólogos paralelos. Eu tenho a minha ideia, tu tens a tua, vamos aqui falar os dois, mas cada um está a falar de sua coisa. E não há procura do conhecimento mútuo através da conversa. E é isso também que vamos pôr aqui no diálogo. Referi até algo, enfim, técnica de diálogo, da escuta ativa, ouvir melhor o que o outro nos diz e perceber o que ele está a dizer e ir por aí. E não é assim uma coisa tão nova. No século XVI, Santo Inácio já dizia que estar sempre pronto a salvar a proposição do outro. Portanto, ouvir o que é que o outro tem e achar não é a partir daquele está errado. É o que é que do que ele me diz-me é importante e o que é bom. Claro. Procurar isso também. A Maria do Rosário, a Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, também com esta iniciativa da Praça Central, percebe-se que há aqui uma intencionalidade de, digamos, desassossegar os cristãos, envolvê-los, trazê-los para o mundo, e tantas vezes isto talvez seja algo a combater, em que a pessoa vive a sua fé um tanto ou quanto de forma individualizada, fechada em si, tem as suas práticas religiosas e depois não as casa, não faz uma ligação com o seu cotidiano, não é? Com a sua relação com os outros. E o desafio desta Praça Central é precisamente esse, não é? A fé não é apenas dentro dos muros da paróquia, é no meio do mundo, é na Praça Central. Exatamente. A relação entre a fé e a vida, desejamos nós que seja tornada também muito visível neste encontro que vamos fazer. Portanto, a fé não é uma coisa pessoal, mas não individual. É comunitária, vive-se em comunidade e nós somos seres, por natureza, seres em relação e, portanto, toda a nossa vida é atravessada por aquilo em que acreditamos, em que cada um acredita. Mesmo quem diz não acreditar em nada, pode não acreditar em Deus, mas em alguma coisa acredita e isso interfere em todas as dimensões da sua vida. E o Papa diz mesmo que tomar consciência da fraternidade, portanto, que existe entre nós, é o maior antídoto contra a solidão e contra a ilusão da autonomia. Portanto, estes dois aspectos são muito importantes, não é? Se nós, na forma de viver, tomarmos consciência de que na raiz não estamos sozinhos e de que não somos autónomos, ou seja, dependemos de alguma coisa maior do que nós, eu acho que a pandemia tornou isso absolutamente visível, não é? Nós pensamos que já somos muito autónomos e muito autossuficientes, mas no fundo não somos. Há alguma coisa maior do que nós que no fundo nos dá o ser e que nos mantém vivos e ao qual devemos recorrer todos os dias, e particularmente em momentos de maior necessidade, não é? Portanto, exatamente é isto que tentamos também trazer, pôr a debate neste dia. Essa tomada de consciência, esse aprofundamento disso que nos liga e daquilo que realmente, estruturalmente, somos. Porque é a partir disso que podemos viver melhor, não é? De uma maneira mais humana, mais segura, com maior confiança, com maior alegria, com maior gosto por aquilo que fazemos. Portanto, é justamente um dos aspectos essenciais do nosso trabalho. Esperamos que assim seja. Claro. Sim. Eu ia só dizer uma coisa que também presidiu ao fazer do programa e que vai na sequência do que a Rosinha estava a dizer, que é este 7x7 que já falámos. Muitas vezes põe-se o problema a muitos dos cristãos e de nós todos. Ok, eu acho que devo fazer qualquer coisa, mas sinto-me sozinho, como é que eu posso pôr em prática aquilo? E a ideia é aqui termos 49, não, sei buscar 28 pessoas, ou 28 maneiras diferentes de fazer coisas. Nós não estamos aqui tão preocupados, e pedimos às pessoas que façam isso, que nos venham dizer o que é que eu faço. Mas como é que me surgiu a ideia de fazer isto e como é que isto pode contribuir para melhorar o mundo? É um bocadinho esta coisa. Não estamos tão preocupados que nos venham dizer que o movimento tal, a entidade tal faz isto, aquilo ou aquilo outro. Não. O que é que os motivou a fazer? Porquê é que querem fazer? E em que é que isso melhora o mundo? É o desafio que lançamos a esta gente. Mas há às vezes uma certa inércia por parte dos cristãos no seu local de trabalho, na sua vida, não assumir publicamente aquilo que se é, as suas convicções e deverá ser de forma diferente, não é? De forma mais ousadia, não? Sim, com certeza. Eu, quando estavam a falar, estava-me a lembrar, eu salvo erro, no
enfim, na Epístola de Santiago, em que ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. E eu acho que é muito isto. Eu sou chamado a viver a minha fé, ou seja, a pôr no mundo, naquilo que faço, em todas as coisas, aquilo que acredito. Se não faço isso, lá está, era que eu dizia há bocadinho, ficamos fechadinhos na nossa casa, temos a nossa prática religiosa, não vou dizer que é má, cada um vive conforme pensa, mas eu acho que falta aquele segundo passo, que é a abertura aos outros, que é o envolvimento, e o envolvimento naquilo que cada um faz. Se eu sou cristão no meu trabalho, sou cristão na minha relação de amigos, enfim, e não apenas fechado. Existe muitas vezes esse receio de ser criticado, de cair mal, de não sei o quê, não sei o que mais. Eu podia contar uma história pessoal, não vale a pena, não há muito tempo, mas em que passei por uma situação dessas, em que de repente eu no meu trabalho não queria que soubessem que eu era cristão e sobretudo que tinha um empenhamento concreto. E um dia descaí-me e a coisa ficou toda a gente a saber. E ao contrário do que eu pensei, as pessoas não ficaram todas a gozar, olha ele, é assim, é sabe, mas não estavam curiosidade em perceber mas porquê que faz isso? E eu acho que isso muitas vezes o nosso testemunho, muitas vezes não precisa de ser em grandes paragonas, é isto. Eu faço isto porque eu sinto que é este o meu dever, enquanto cristão. Claro. A Fratelli Tutti, podemos dizer que é assim um bocadinho o pano de fundo da temática subjacente a esta Praça Central, mas elas também acabam por estar muito em sintonia com o desafio agora muito recente deste sínodo, não é? Que o Papa desafia cada comunidade a repensar o seu caminho à Igreja e a partilhar a forma como achava que a Igreja poderia caminhar, de forma diferente. De alguma forma, isso também vem reforçar o papel dos leigos e acaba por ser também desafiante para esta Praça Central. Este momento que se vive de preparação deste sínodo em que as pessoas são convidadas a pensar o seu agir e o seu caminho? Sem dúvida nenhuma, isso digamos que é um pano de fundo que está implícito neste nosso encontro, porque obviamente procuramos não viver utopias, mas viver a realidade atual do mundo em que estamos e também do momento atual que a Igreja vive. E este aspecto do sínodo, desta questão da sinodalidade que o Papa tanto tem sublinhado, é também uma das preocupações deste encontro. Eu penso que talvez valha a pena dizer que o Papa, ao falar logo naquele documento que ele dirigiu no dia 9 de outubro, a primeira reflexão para esse percurso do sínodo, ele disse que o sínodo não é um parlamento, nem é uma sondagem de opinião, mas é um momento eclesial, ou seja, onde o protagonista deve ser o Espírito Santo. E, portanto, se não houver Espírito Santo, não há sínodo. E eu penso que esta introdução logo do Papa põe-nos na perspectiva certa. Não estamos ali por uma questão, digamos, estratégica ou política no sentido pobre da palavra, mas é um movimento da Igreja, portanto é uma atitude, é uma posição que parte da fé e da abertura ao Espírito Santo, para que percebamos qual a missão dos cristãos no mundo em relação a esta grande responsabilidade, que é trabalharmos para a paz também, não é? Para sermos todos um só, para que a Igreja cresça na sua unidade, seja comunhão, seja participação, seja missão, e portanto, sendo isto, fermente o mundo e colabore para a felicidade dos homens e para esta paz que é sempre trabalhosa, diz o Papa, não é? Também. Vai ser no dia 20, a João Cordeville. Até lá, como é que as pessoas podem fazer para participar, para acompanhar esta Praça Central? Existe o site da CNAL, que é canal.org.pt, onde estão não só os programas, a apresentação dos participantes, mas também, e sobretudo, as inscrições. As inscrições são fundamentais não porque... por outra razão qualquer, mas apenas porque existe uma questão logística, temos que saber quantas pessoas estão e, sobretudo, quantas pessoas querem almoçar. É uma coisa importante. É fundamental que as pessoas se inscrevam, quanto mais cedo melhor, porque, obviamente, facilita o trabalho da organização. Depois, este ano também procuramos, e tínhamos sentido isso em edições anteriores, atingir a gente mais nova e portanto, optámos por uma divulgação que está a ser feita via redes sociais, Facebook e Instagram, onde estão criadas páginas que estão a divulgar toda a organização, com algum ritmo e com algumas coisas. Ontem começaram a ser apresentados os vários oradores.
portanto, a partir daí também se consegue chegar ao site. Qualquer das minhas inscrições estão no site. Pronto, isso é o pedido que fazemos, é que quanto mais cedo melhor se inscrevam. É visitar, e de resto estão lá todas as indicações essenciais. Estamos quase a terminar, mas Maria do Rosário, convém não esquecer que a Praça Central não acontece apenas no auditório, em Almada, mas de alguma forma é recordada e assinalada em muitos outros lugares que também vão desenvolver iniciativas, não é? Por estes dias, numa ligação muito próxima àquilo que está ali a acontecer. Várias paróquias, há muitas iniciativas agendadas, isso também está disponível nesse site e as pessoas podem saber o que se passa, não é? É importante. Isso que eu ia dizer, remeter para o site para ver o conjunto de atividades que nos dias anteriores, ali em torno, digamos, do coração do local onde vai ter lugar a Praça Central, vão acontecer. Portanto, as atividades que vão ter lugar, que são realmente variadas, com empenhamento de cristãos locais e com o chamamento de todos os interessados, porque obviamente isto é também, não é só para cristãos, nem sequer é só para crentes, é para todas as pessoas de boa vontade, não é? Costuma usar-se esta expressão, ou seja, que tenham abertura para entrar em diálogo com esta proposta que a Igreja faz e, portanto, eu penso que vale a pena irem espreitar o programa e escolherem aqueles eventos que lhes possam atrair mais. E se não participarem na Praça Central, participam nos eventos, certamente serão muito mais perto e talvez acessível a essa participação. João Cordeville e Maria do Rosário, eu agradeço muito a vossa presença hoje aqui no programa Eclésia e vamos, na Agência Eclésia também, acompanhar de perto tudo aquilo que se passar nesta Praça Central. Obrigado pela vossa presença. A terminar, fica ainda a proposta para que mais logo acompanhe a edição rádio do programa Eclésia, que é emitida na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.